6 de maio de 2013, exatamente às 11h07 da manhã, 2207 Seymour Avenue no bairro de Tremont de Cleveland estava prestes a desvendar um segredo sombrio e sinistro que havia sido escondido por mais de uma década. Os residentes do bairro não tinham ideia de que estavam apenas a alguns metros de distância do local de um milagre, um momento que traria esperança de volta para duas famílias que pensavam que haviam perdido tudo. Uma menina de 6 anos estava de pé na varanda, segurando a mão da mãe, enquanto Amanda Belry gritava desesperadamente por ajuda. O som de sirenes de polícia ecoava pelas ruas enquanto os oficiais se apressavam para o local. Era o momento que finalmente traria o fim do reinado de terror infligido por Ariel Castro. A cena era de total caos enquanto os oficiais se apressavam pela propriedade. A casa na Seymour Avenue era uma modesta estrutura de 3 andares com uma pequena varanda, agora um símbolo da luta pela liberdade. A porta da frente estava aberta, e o som de rádios de polícia sibilar enquanto os oficiais gritavam ordens. Uma câmera de um vizinho capturou a imagem de Amanda Belry, sua filha de 6 anos ao seu lado, enquanto ela implorava por ajuda. O céu acima era um azul brilhante, um contraste marcante com a escuridão que havia consumido as meninas dentro. Ariel Castro, 52 anos, era um homem baixo e pesado com uma barba desgrenhada e um olhar frio e calculista. Ele era um motorista de ônibus de escola, um marido e um pai, mas para as 3 mulheres que ele havia mantido cativas, ele era um monstro. Seus olhos haviam visto medo nos olhos de suas vítimas, e seu coração havia se tornado insensível ao seu sofrimento. Ele havia passado anos perfeccionando seu esquema, um que lhe permitiria manter suas vítimas escondidas do mundo. Sua casa era uma prisão, um lugar onde ele exercia um controle total sobre as vidas de Michelle Knight, Amanda Belry e Gina de Jesus. À medida que os policiais chegavam, os testemunhas relataram ouvir gritos e o som de vidros quebrados. Um vizinho descreveu ver uma mulher na varanda, implorando por ajuda, enquanto outra testemunha relatou ver uma menina de pé ao seu lado. Os sons de caos e desespero preenchiam o ar enquanto os policiais lutavam para conter a cena. Os oficiais não tinham ideia do que estavam entrando, mas estavam determinados a trazer o fim do terror que havia gripado o bairro. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história, uma história que começa em 2002, quando a jovem de 20 anos Amanda Belry desapareceu de uma estação de gasolina em Cleveland. Sua mãe, Louvana Miller, relatou seu desaparecimento, mas a polícia foi lenta em responder. Little sabiam que Amanda não estava sozinha em sua luta, que ela era uma das 3 jovens mulheres que seriam mantidas cativas por mais de uma década. Nos anos que se seguiram, 2 mulheres mais desapareceram em circunstâncias semelhantes, suas famílias ficaram com nada além de perguntas e uma desesperada esperança por seu retorno seguro. Entre 2002 e 2004, Ariel Castro já havia começado a planejar seus crimes, selecionando suas vítimas com cuidado e criando uma rede de mentiras que as manteria presas por anos. Mas o que impulsionou Castro a cometer crimes tão hediondos, e como ele conseguiu manter suas vítimas escondidas por tanto tempo? Nesse episódio, vamos dar uma olhada mais de perto na vida de Ariel Castro e explorar as motivações por trás de seus crimes. Vamos examinar a investigação policial e a resposta da comunidade aos horrores que se desenrolaram na Seymour Avenue. Vamos também ouvir das próprias sobreviventes e explorar o impacto dos crimes de Castro nas famílias das vítimas. Ariel Castro, a pessoa central nesse caso, era um homem de 51 anos residente em Cleveland, Ohio, que vivia na 2207 Seymour Avenue no bairro de Tremont. Ele era um homem casado, com uma esposa, Grimelda, com quem conheceu em sua adolescência e casou-se em 1985. Castro era um eletricista de profissão, e seu emprego lhe permitia trabalhar em casa, o que fazia parecer que ele tinha uma vida confortável. Castro e sua esposa, Grimelda, tinham uma filha, Emily, que era uma pré-adolescente no momento das sequestras. Mas por trás da fachada de uma vida familiar feliz, Castro estava escondendo um segredo sombrio. A vida diária de Castro parecia ser ordinária, mas ele tinha alguns hábitos que o tornavam notável em sua comunidade. Ele era conhecido por ser amigável e acolhedor, frequentemente oferecendo caronas para seus vizinhos.
Castro também era um entusiasta de música e tocava baixo na guitarra em uma banda local. Ele era um católico devoto, frequentando a igreja regularmente, e até mesmo afirmava ter uma conexão espiritual profunda. O emprego de Castro como eletricista lhe permitia trabalhar em casa, e ele frequentemente passava seus dias mexendo em eletrônicos e tocando música. A personalidade agradável e relativa de Castro tornava fácil para ele ganhar a confiança de sua comunidade. Ele era um fixture no bairro, frequentemente cortando seu gramado e conversando com seus vizinhos. Castro também era um pouco de um mistério, com algumas pessoas da comunidade especulando que ele era um solitário. Sua esposa, Grimelda, parecia ser a única pessoa que realmente conhecia a verdadeira natureza de Castro, e até mesmo ela parecia estar cega para os horrores que estavam prestes a se desenrolar. A personalidade agradável e amigável de Castro tornava difícil para alguém suspeitar do verdadeiro alcance de sua crueldade. As relações de Castro eram complexas, para dizer o mínimo, mas uma coisa era clara: ele era lealmente fiel a quem ele confiava. Sua esposa, Grimelda, era sua confidante mais próxima, mas até mesmo ela parecia estar em negação sobre a verdadeira natureza de Castro. As relações de Castro com seus membros da família também eram complicadas, com alguns deles parecendo intimidados por ele. Era incerto até que ponto a influência de Castro se estendia, mas era claro que ele tinha um controle sobre aqueles ao seu redor. À medida que os meses que antecederam as sequestras foram passando, o comportamento de Castro tornou-se cada vez mais errático, deixando muitos na comunidade se perguntando o que estava acontecendo por trás das portas fechadas. Foi uma típica vizinhança suburbana em Cleveland, Ohio, com gramados perfeitamente cuidados, residentes amigáveis e ruas que pareciam idílicas, mas a noite de 21 de abril de 2002 foi qualquer coisa mais ordinária para 3 jovens mulheres que mudariam para sempre o curso de suas vidas. Entre as 19 horas e as 21 horas, sob a luz de uma noite de primavera, Michelle Knight, Amanda Bell e Gina de Jesus foram sequestradas das ruas de Cleveland. A temperatura era um confortável 63 graus, com uma brisa suave sacudindo as folhas, mas sua noite se tornaria um pesadelo vivo. Enquanto caminhavam para casa de destinos variados, elas não tinham ideia da perigosa que se aproximava. Desconhecidas de suas famílias, suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Ariel Castro era um homem com um passado turbulento, e sua vida estava prestes a tomar um turno sombrio. Na década de 1990, ele ainda vivia com sua esposa, Grimilda Figueroa, na mesma casa na Avenida Seymour, onde ele mais tarde manteria suas reféns. Castro havia desenvolvido um padrão de abuso, tanto físico quanto emocional, contra sua esposa e outros em sua vida. Sua família havia se mudado para casa em 1992, e foi aqui que Castro começou a implementar seu plano distorcido. Em 2002, o comportamento de Castro havia se tornado cada vez mais errático, e aqueles ao seu redor sabiam que algo estava errado, mas ninguém poderia ter previsto o que estava para vir. À noite de 21 de abril de 2002, Castro pôs seu plano em ação, sequestrando Michelle Knight das ruas de Cleveland. Ele mais tarde sequestraria Amanda Bell e Gina de Jesus em 2003 e 2004, respectivamente. Cada mulher foi mantida refém na casa da Avenida Seymour, submetida a abusos físicos, emocionais e sexuais por parte de Castro. As mulheres foram forçadas a suportar horrores inimagináveis, incluindo serem estupradas, espancadas e estafadas. À medida que os anos passavam, o comportamento de Castro se tornou cada vez mais sadista, e as mulheres foram deixadas para sofrer em silêncio. O detalhe mais chocante deste crime é que Ariel Castro forçou suas vítimas a dar à luz em cativeiro, e então tirou seus filhos. Michelle Knight deu à luz um filho, mas Castro tirou o bebê, e Amanda Bell deu à luz uma filha, que Castro também tirou dela. Isso é um nível de depravação que é quase demasiado horrível para ser compreendido. O fato de Castro ter sido capaz de realizar tais atrocidades em uma vizinhança onde as famílias viviam a apenas pés de distância é um testemunho das profundezas da escuridão humana. Vamos explorar os detalhes deste crime hediondo em mais detalhes no próximo capítulo. A primeira pessoa a descobrir o que aconteceu foi a irmã de Amanda Bell, Ashley, que havia estado procurando por ela desde seu desaparecimento.
Ela começou a suspeitar que algo estava errado e contactou as autoridades. Em maio de 2013, quando a polícia recebeu uma ligação de emergência de uma Amanda frenética, que havia escapado da casa de Castro com sua filha, a investigação começou. Mas à medida que as notícias dos sequestros se espalharam, a comunidade ficou em choque. Como isso poderia ter acontecido em sua vizinhança tranquila? Quais sinais de alerta haviam sido ignorados? Comente abaixo. O que você acha que realmente aconteceu aqui? Alguém na vizinhança suspeitava que algo estava errado? Havia uma maneira de prevenir esse crime hediondo de ocorrer? Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Vamos explorar a investigação e o após-fato deste crime no próximo capítulo. À medida que a escala completa do que ocorreu se torna clara, fica evidente que as ações de Ariel Castro não foram um incidente isolado. Ele tinha um histórico de abuso e havia sido conhecido por ter um temperamento volátil. Mas como ele conseguiu manter suas vítimas escondidas por tanto tempo? Qual foi o alcance de seu abuso, e como ele afetou as mulheres que foram mantidas reféns? Vamos mergulhar mais fundo na investigação e explorar os detalhes do caso no próximo capítulo. A investigação sobre os crimes de Ariel Castro é uma complexa e perturbadora. À medida que a polícia começou a escavar a evidência, eles descobriram uma rede de enganos e um histórico de abuso que se estendia por décadas. Mas estamos nos antecipando, pessoal. Precisamos olhar mais de perto a evidência e explorar os detalhes do caso antes de podermos realmente entender a extensão da depravação de Castro. Então, fique atento ao próximo capítulo, onde vamos examinar a investigação e o após-fato deste crime hediondo. Em maio de 2013, a polícia respondeu a um chamado de emergência de 911 feito por Amanda Belry, que havia escapado da casa de Ariel Castro com sua filha de 6 anos, após ser mantida em cativeiro por 10 anos. Ela contou aos oficiais que ela e outras 2 mulheres estavam sendo mantidas contra sua vontade em uma casa na rua Seymour. A polícia cercou imediatamente a casa, enquanto outros foram de porta em porta na vizinhança para coletar mais informações. Castro deixou os oficiais entrar, onde eles encontraram Michelle Knight e Gina de Jesus, que também estavam sendo mantidas em cativeiro. Dentro de algumas horas, as 3 mulheres estavam seguras em um hospital local para atendimento médico e tratamento. O pedaço-chave de evidência que mudou tudo foi um chamado de 911 feito por Amanda Belry, que foi enviado diretamente para a Central de Polícia de Cleveland. O chamado foi feito de um telefone dentro da casa de Castro, e o oficial que atendeu ao chamado pediu a Belry para ficar na linha enquanto ele enviava ajuda. No entanto, Castro de alguma forma conseguiu chegar ao telefone e desligou, deixando a polícia com apenas algumas palavras de Belry. As palavras "ajude-me" foram todas que a polícia sabia sobre a situação até Belry escapar. Aquelas poucas palavras iriam mudar a vida de todos envolvidos nesse caso. Quando a polícia começou a investigar, um número de pessoas foram suspeitas, incluindo o irmão de Castro, O'Neil Castro, que era conhecido por ser um visitante frequente da casa na rua Seymour. Outro suspeito foi um agressor sexual local que vivia na área, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma conexão entre ele e as mulheres desaparecidas. A FBI também se tornou envolvida na investigação, mas após revisar as evidências, não conseguiu encontrar nenhuma pista. No entanto, a investigação revelou um padrão de comportamento estranho por parte de Ariel Castro, que sempre foi muito secreto sobre sua vida pessoal. A polícia também descobriu que Castro tinha uma história de violência doméstica. Um dos maiores erros cometidos pelos investigadores foi se concentrar em um suspeito que se revelou um falso sinal. Um homem local afirmou ter estado com Castro no momento em que Michelle Knight desapareceu e a polícia o levou para interrogatório. No entanto, essa pista se revelou ser apenas uma invenção, desperdiçando vários meses de tempo de investigação. Mais tarde, foi revelado que o homem estava tentando esconder suas próprias